Como... Então, muito obrigado. Vocês me escutam, assim? É uma grande honra estar presente a esse debate. Passa o microfone. Professores. E provocar uma atualidade e poder contribuir com essa visão de candidatura, quer dizer, esse clima de eleições e relações internacionais, então procurando uma interface. Eu procurei preparar esse material para vocês, que tem a seguinte cara. Eu fui no site do TSE, eu baixei os programas de absolutamente de todos os 13 candidatos à presidência da República. E esse programa, em PDF disponível, baixei no computador e resolvi pegar aquela massa de dados. O mais longo dele tem 253 páginas, quer dizer, o do Boulos é o mais longo, o da candidata Vera é o mais curto. Eu procurei sistematizar isso para oferecer um tratamento rigoroso e fazendo uso de técnicas computacionais. Eu já estou há algum tempo me aventurando no estudo de linguagens de programação no geral, e tenho me familiarizado com o algoritmo da linguagem Python. Então, eu acho que é interessante mostrar para vocês que existe uma certa hype em torno da ideia de uma tecnologia de vetorização, de usar redes neurais para tratamento de uma massa gigantesca de dados que, de modo convencional, através da leitura e da análise, atribuindo códigos, etiquetas e rotulação e categorizando o texto para dali extrair uma informação relevante, uma massa de dados que a gente vai ver o tamanho. Então, eu adotei essa estratégia de utilizar essa ferramenta, e eu acho interessante explicitar para vocês um pouco do passo a passo, utilizando essa ferramenta chamada Jupyter Notebook, que roda localmente no servidor, mas está aqui no localhost, vocês podem visualizar, não é? Então, para permitir uma visualização e a gente tirar informação dessa massa de dados, eu procurei fazer uma extração desses textos que foram, uma vez tratados por esse algoritmo de vetorização de um corpus imenso de palavras, eu consegui plotar num gráfico, permitir uma visualização do modo como as palavras ocorrem no texto, para a gente fazer uma busca de termos que nos interessam, por exemplo, relações internacionais, e ver mais ou menos de que maneira, em torno de quais palavras esses termos estão sendo usados nos programas dos candidatos. Então, para permitir uma visualização de modo interativo, eu vou só mostrar no nível mais elevado, não vou entrar na minúcia do código, mas vocês veem aqui alguns nomes, como esse NLTK, Natural Language Toolkit. É uma ferramenta para tratamento de linguagens naturais, de língua natural, de inglês, português, enfim. Eu utilizando dessa ferramenta, eu capturei, então, o texto do programa de governo de todos os candidatos. Eu vou permitir a visualização a vocês aqui e mostrar aqui nessa pasta o mesmo tratamento equivalente àquele que eu estou mostrando, do Alckmin, do Bolsonaro, do Boulos, do Ciro, do Lula, das chapas, não é isso? Da Marina Silva e do Henrique Meirelles, dos candidatos. Então, o texto na íntegra, todo ele capturado aqui no espaço da memória do computador, para fazer o que com esse material? Limpar de números, limpar de acentuação, retirar programaticamente aqueles termos que não sejam palavras, de modo a... Aqui tem uma expressão de regular expressions, né, de expressões de fazer uma limpeza. Tudo aquilo que não começar com dígitos de A a Z,
você retira. Então ele limpa o texto e ao final eu peço para ele aplicar esse algoritmo de vetorização. É um conceito abstrato que a gente não domina. Eu sou das ciências sociais, eu não sou da computação. Mas eu tenho feito a minha lição de casa e aprender essas ferramentas para trazer, inclusive, para o ambiente da sala de aula. Sou professor da SPM e eu fico cada vez mais provocado a entender que essas novas tecnologias, elas vão habilitar os profissionais, inclusive da área das ciências humanas, a oferecer um tratamento dinâmico a uma massa de dados que é produzido por vocês, em tempo real, a todo tempo. Então, assim, se a gente der uma olhada, aqui eu defino. Isso também não é uma escolha minha, eu estudei isso aqui, não fui eu que inventei esse algoritmo. Vocês pesquisarem aquela expressão word to vec, palavras para vetores, vocês vão encontrar bastante documento online, mas que de modo que você defina uma dimensionalidade, número de características, quantidade de palavras, um contexto, essa janela de contexto é o que explica o que acontece por detrás aqui que a gente não vê. O algoritmo ele pega linha a linha do texto e corre, pegando a palavra no centro de uma janela, considerando algumas palavras para trás, outras para frente, e vai criando matrizes de correlação. Se vocês pegarem, por exemplo, o candidato Bolsonaro tem X% de intenções de voto. Aí, se você pegar essa frase e o algoritmo rodar, ele vai correlacionar o artigo o com candidato. Candidato com Bolsonaro e com o que vem antes. Bolsonaro com candidato e com o verbo tem. Então ele vai fazendo isso e vai atribuindo no espaço de memória pares. É uma grande confusão para a gente, para entrar no mérito de como surgiu isso daqui. Ó. Definindo o modelo com as variáveis, o tamanho do contexto, quantidade de palavras que eu quero que capture, quantas rodadas, eu defini que ele vai rodar esse código durante 30, isso é arbitrário, eu escolhi um ciclo. O algoritmo rodou 30 vezes aquela massa de dado constante lá do programa de governo do candidato. Feito isso, eu reduzo essa dimensionalidade, essas 100 dimensões, a 2 dimensões, x e y, para conseguir plotar isso num gráfico. E aí começa a ficar interessante. Quando esse algoritmo de redes neurais, que foi desenvolvido pelo pessoal das ciências da computação, passa e perpassa aquela massa de texto constante lá no plano de governo de cada um dos candidatos, eu fiz isso individualmente para cada um, ele atribui números que vocês estão vendo ali, x negativo, y negativo, x menos 5, investimento 6.1864, y menos 24. Esses números não têm validade em si mesmo. Esses números, eles têm uma validade. Se vocês imaginarem um conceito abstrato da álgebra linear, que é o tensor, matriz, a gente estuda no colégio, é a planilha de Excel, linhas e colunas. Agora imagine, de modo abstrato, o eixo do x, o eixo do y e o eixo do z, que seriam diversas planilhas de Excel, uma atrás da outra. Vocês teriam um cubo de matrizes, com posições do x e do y, z vezes. Ali ele fez isso com o texto. Ele pegou aquele monte de palavras, vetorizou, atribuiu a cada uma das palavras um vetor escalar, um número, que só faz sentido na correspondência com outras palavras que ocorrem no mesmo texto. Só faz sentido no contexto de ocorrência dessa palavra, que nem a expressão que eu dei, por exemplo, lá. O candidato fulano tem X% de intenções de voto. Aquelas palavras todas daquela frase vão se corresponder umas às outras mutuamente. Feito isso, o interessante é você pedir para plotar isso num gráfico, cada palavra daquele corpus imenso de palavras. A gente consegue visualizar ali, aqui nesse gráfico, com o zero do eixo no meio e o zero do eixo X aqui no meio, e você vê a tal dispersão. As palavras que ele usa tem uma certa visualização através desse método, através dessa matemática para tratamento via meio de linguagem de computação, para tratamento de linguagens naturais, no caso o português. A gente olhando para esse monte de pontinho, a gente não vê nada, mas se você olhar uma variável definida para especificar a região do plot, da área da plotagem, você consegue descer o zoom e aproximar.
E aí você pode definir, por exemplo, ó, da posição -4 até o +4, ou do -5 até o +5 no x, e do -5 até o +5 no y, está definido aqui, ó, esses pontos. Eu aproximo essa área aqui do -5 mais 5 com essa área aqui. Então eu estou nessa região, visualizando com mais proximidade aquelas palavras que nos interessam. E por que eu peguei esses números? De modo arbitrário? Não. Aí é o tema da nossa palestra. Eu pesquisei no conjunto de dados oferecidos lá pelo programa de governo desse candidato, a palavra, por exemplo, relações. E ela aparece com uma métrica. E aí eu pesquisei a palavra internacionais e ela tem uma métrica que é, por incrível que pareça, se as palavras ocorrem num contexto semântico parecido, elas têm uma numeração próxima na dimensão do vetor ao qual a palavra corresponde. E ali, por incrível que pareça, eles aparecem situados num espectro do plano cartográfico, quer dizer, do plano cartesiano, do eixo do x e do y, das ordenadas das abscissas, algo distante. Então eu aproximei em torno dessas dimensões que eu pudesse capturar o ponto 3, ponto 8 e o -4. E aí, dando um zoom aqui, ó, a gente vê a palavra aqui, ó, relações. Isso. Esse mesmo, eu acho que é isso. É. Nacionalização. Relação, relações. Eu acho que tem duas ali, não? Isso. Isso tudo também, de novo, em si, só a visualização em si, ela fica menos interessante do que se a gente pegasse, por exemplo, e pegasse a palavra específica e procurasse a mais similar, não pelo tamanho da palavra, não pela quantidade de sílabas, senão pelo contexto semântico de ocorrência dessas palavras. O que me garante que eu faça uma análise desse tipo é o comportamento daquele algoritmo. Ali, eu faço um teste, por exemplo, e vejo no texto dele, quando ele usa a palavra violência, quanto mais próximo de 1, mais similar com relação ao contexto semântico de ocorrência essas palavras se encontram. Então a palavra, por exemplo, violência, contra, vítimas, sexual, atendimento, esse é o plano do Alckmin. Quando ele fala de violência, ele diz palavras que remetem a esse conjunto aqui, ó, violência, idosos, tráfico, crime, criação, drogas. Quando ele usa a palavra direitos, ele está quase que intimamente relacionado à ideia de direitos humanos, à democracia, ao sul, bom, de alguma maneira aparece uma palavra no contexto de direitos, cumprimento, relações, competitividade, central. Humanos, aparece de novo a ideia de correspondência aqui com direito, não é à toa, está quase próximo de 1, democracia, medida. Então a gente consegue tirar, ainda que numa primeira análise, se a gente quisesse, uma massa grande de dados dos programas de todos os candidatos, e aí fazer uma primeira aproximação. Esse material seria útil. As conclusões são quase que estritamente a uma lógica de campo semântico do léxico usado pelo candidato quando ele se refere a uma expressão ou a outra. Quando ele fala de justiça, ele está quase que referenciando a ideia dos escândalos, confiança, fundamentais, econômica, justiça social, diplomacia. É interessante que quando ele fala de diplomacia, ele está de alguma maneira associando ao campo semântico da ideia de justiça. A gente pode ter uma pista para atacar depois o texto e fazer uma análise. Isso aqui é uma análise quanti de um substrato quali. Depois a gente faria uma análise quali ela mesma. Então, presidência, interessante. Quero. Lembrou o candidato das eleições anteriores. Quero. Presidência, são, restaurar, investir, ter, democracia, voltar, produtividade, reformas, confiança, todo um campo semântico que está associado à ocorrência da ideia de presidência no léxico do plano de governo. E como uma bandeira, como uma sinalização, o que a gente tem aqui é uma representação visual de um conjunto de dados que são qualitativos. A gente tem lá os dados que são o quê? O documento dele. Escândalo, corrupção, social, escândalos, justiça, economia, fundamentais, confiança, diplomacia. Seria interessante ver como assim diplomacia, mas olhar para o texto em si. Segurança, promover, ampliar, implementar políticas, medidas, gestão integrada, fiscalização. Então a gente pode ver
que aí você tem uma métrica de aproximação pela distância angular, calculando cosseno, vocês sabem, não é? Que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vocês imaginem dois vetores de palavras, duas métricas, semanticamente palavras associadas a números, e você medindo uma distância angular entre elas. Então existe esse algoritmo, a similaridade pelo ângulo, cosseno formado entre duas palavras, e aí você pede para dizer, por exemplo, se as palavras relações e internacionais, com relação, por exemplo, à ideia de segurança. Se eu tive uma pista que quando ele fala de segurança, ele fala de diplomacia, ele está de alguma maneira remetendo à ideia de que o contexto das relações internacionais, ainda que talvez na região, precisaria ler o texto com cuidado, não é isso? Vocês peguem lá, leiam. A ideia de segurança, a ideia de combate ao tráfico, será que é isso? A gente precisa lá olhar, mas o interessante é ver. Se eu tenho uma pista, eu posso chamar essa ideia dessa similaridade e dizer, bom, relações internacionais, relações está relacionado à ideia, as duas palavras estão relacionadas do mesmo modo, como segurança aparece no texto dele associado à ideia de promover. Então vocês guardam ali o registro que o algoritmo nos oferece como pistas para a leitura desse material. Então, fronteiras e gestão, que proximidade teria com a ideia de negociação? Vocês poderiam falar, bom, fronteiras está relacionada à ideia de gestão, assim como países está relacionado à ideia de negociação. Então, gerir fronteiras, quer dizer, estabelecer relacionamento de negociações com países. Será que é isso? Vou lá ler o texto. Educação básica e a ideia, porque eu tirei essas pistas daqueles blocos anteriores que eu puxei pela palavra e ele me dá o contexto semântico de ocorrência. Se tem alguma palavra muito distante, muito estranha, eu peço para que ele me dê aqui essa similaridade por essa distância angular. Educação está relacionada à básica, assim como política está relacionada à externa. Então, educação básica não é óbvio para deduzir disso que há um salto semântico direto de educação básica para política externa. Só dá para ver que na ocorrência daqueles pares de palavras, os pares se apresentam juntos no contexto semântico. Então, o tempo eu sei que é escasso, seria interessante ver a coerência, por exemplo, da trajetória de alguém como a Marina Silva e analisar como, fazendo a mesma matemática, né, o mesmo... Alguns deles têm dispersões, concentrações, e aí vale a investigação. Deixa eu ver esse bloco de texto que se concentra aqui, está se referindo aqui léxico, que ideias. A Marina Silva, por exemplo, internacionais e relações, por exemplo, por uma ideia de redução de multidimensionalidade, se vocês olharem no programa, está lá a palavra relações. Mas no algoritmo ele não considera, você roda e ele não dá a métrica, porque de alguma maneira ele simplificou as dimensões para a gente conseguir visualizar num gráfico 2D. De todo modo, olha que interessante numa área de 30 pontos aqui, de fato a área que eu capturei ali da análise do Bolsonaro, do Alckmin, era de menos 5 até mais 5. Deixa eu ver uma área aqui parecida, menos 5 mais 5. E esse daqui é do menos 5 para o mais 5, para ver até o adensamento do uso dos léxicos. Plot region defined. Isso aqui é uma coisa do Jupyter Notebook, que você tem que dar o Shift e Enter para ele rodar o algoritmo, não é? E aí vocês vão ver quando eu chegar ali no plot. Isso, aqui ele plotou. Certo? Ele está fazendo a operação de popular na memória do computador e rodar na memória RAM. Tem o seu tempo, daqui a pouco ele aparece o gráfico para a gente ali. E aí a gente consegue, de novo, detectar coisas como eu vou antecipar e mostrando aqui. Quando ela fala de internacionais,
A ideia de relações aparece quase que subsumida num algoritmo de redução de dimensionalidade, então ele quase que ignora a palavra relações pela baixa incidência no conjunto semântico do texto. Mas quando ele fala a Marina Silva fala de internacionais, ela refere a ideia de mudança, aquele zero ali, bom, não tem o sentido em si, mas emprego, agropecuários, clima, agroprodutividade, agropecuária, consequência, cadeias longas. Então a gente já tem um conjunto de sistematização. Quando ela fala de internacionais, ela está olhando para uma inserção do Brasil de um tipo. Ela está pensando numa lógica de produção agrária, de exportação, de cadeias. Então é lógico que isso aqui não resume a análise, é depois olhar o texto e fazer uma análise direcionada. A ideia de infraestrutura, projetos, malhas eficientes, atuaremos, transporte, implantação, linhas, mercados necessários, empresa. População aparece associado pela ocorrência ali a ideia de população negra, povos, física, LGBT, menos, desiguais, atividades financeiras, idosos, impactos. Se a gente olha, por exemplo, a mesma ocorrência da palavra de população no candidato A, B, C, D, a gente vai ver um léxico, um conjunto de significados naquele contexto da ocorrência da palavra distante. Então isso mostra muito da inclinação, do que aquele projeto de poder, projeto de nação, está enunciando para a gente. Então a ideia, de novo, de desenvolvimento sustentável, como tem coerência com a trajetória dela. A palavra desenvolvimento aparece no campo do léxico sustentável, promovendo, econômico, inovação, terá, é o verbo, enfim, produtividade, tecnológica, investir, agenda. Então isso daqui é muito legal pelas possibilidades que a ferramenta oferece. Então, se eu vejo que há palavras que aparecem correlacionadas e não parece que há muito sentido, eu de novo faço uso dessas mais similares, por algoritmo lá de similaridade pelo ângulo do cosseno. Então, assim, educação está relacionada a trabalho, assim como ação está relacionada à produtividade. Então, guarda quase que uma lógica de coerência entre pares. Interesses internacionais, que relação haveria? A palavra modelo apareceria relacionada a qual? Então, interesses está relacionado a internacionais, assim como nacional está relacionado a modelo. Parece como uma primeira sinalização de que o modelo nacional, de alguma maneira, aparece num campo de correlações entre ideias de interesses internacionais. Então, o Brasil tem algo a oferecer. Será que é isso? É coerente com a ideia quando aparece lá internacionais, que aparece agricultura, aparece exportação, aparece... E aí a gente tem um bom mapa para fazer uma análise qualitativa consubstanciada por esse primeiro mapa semântico, não é? Eu acho que, não sei, o prazo da fala já deve estar se extinguindo. Isso, e eu estou aberto, assim, isso aqui é uma coisa interativa, eu poderia mudar parâmetros, a gente fazer de uma maneira bem interessante, assim, ó, aqui, ó, aparecem as palavras naquele campo reduzido, eu diminuí a área da plotagem, e a gente vê aqui, ó, estratégia, cada ponto, por exemplo, estratégia e instituições centrais, isso aqui está mais próximo entre si do que instituições, por exemplo, com relação a assentamentos ou com relação a impactos, caminhos, execução. Então, é para ser lido esse material assim. A distância no gráfico corresponde a mínima, aproximativamente, não é, a ideia de quão próximas no conjunto do léxico, da semântica das palavras usadas naquele contexto, eles ocorrem, tratados por esse algoritmo de vetorização, que é chamado de word embedding. A técnica é essa, muito utilizada para machine learning, para big data e para data science, mais até do que isso, não é? Para essa lógica de computacional de redes neurais, fala-se muito disso fora do Brasil, fala-se muito disso no ambiente empresarial, de startups e mais, no ambiente acadêmico também. Quando a gente procura textos, eu achei uns quantos, parece que a interlocução é com o pessoal das ciências da computação. Eu achei um artigo do pessoal da informática da USP, tratando de... o texto é um artigo escrito em inglês, tratando de análise de linguagem natural em língua portuguesa, utilizando ferramentas assim, ferramentas equivalentes. Tá? Então, obrigado pela paciência e eu fico à disposição.